Paz de Deus com todos. Eu estou aqui para contar uma obra que Deus toca no meu coração, para ser postado no canal Comunhão com Deus. Meu nome é Lilian e eu gostaria de contar uma obra lindíssima que Deus fez na minha vida, e uma obra maravilhosa que eu não tenho palavras para engrandecer, para louvar esse nosso Deus, para agradecer tanto amor, tanta misericórdia, tanto cuidado que Ele tem para com a minha alma. Eu, na idade de 12 anos, fiquei mocinha e, depois de ter ficado mocinha, eu já comecei a perceber, junto à minha mãe, que alguma coisa não estava certa nas minhas regras menstruais, que tinha alguma coisa diferente. E foi passando o tempo e eu sempre reclamando para minha mãe que meu fluxo era muito grande, e eu falando para minha mãe aquilo. E chegou um tempo que a minha mãe levou na medicina e fomos verificar o que estava acontecendo. E dos 12 anos até os 18, os médicos só davam remédio para diminuir o fluxo, mas não encontrava nada. Mas o tempo foi se passando e quando chegou a idade de 18 anos, eu já estava cansada daquela situação. Aí fomos num determinado médico em que ele diagnosticou que eu tinha endometriose. E o médico sentou e falou para mim, me perguntou se eu sabia o que era endometriose, e me explicou o que era essa enfermidade, e me falou que eu não poderia ter filhos. E aquilo me entristeceu muito. Meu coração se fechou, porque quando eu tinha lá na idade de 10, de 11 até 12 anos, eu pedia muito para minha mãe adotar uma criança, porque eu sou a caçula e eu queria muito que a minha mãe adotasse uma criança para eu cuidar, porque eu gostava sempre muito de criança. E minha mãe teve até uma situação em que uma vizinha lá tinha ganhado gêmeos, e de tanto eu pedir, de tanto eu ficar na cabeça da minha mãe, nós fomos até a casa da vizinha, mas quando chegou lá, a vizinha já tinha doado, né, as duas crianças, e eu voltei triste, e eu chorava para minha mãe, eu falava, mas eu queria cuidar, eu cuido, eu isso e aquilo, enfim, né, mas Deus não preparou da minha mãe adotar ninguém. E assim, quando eu soube dessa notícia, muito me abateu, fiquei muito triste, angustiada, e eu chorava, Irmandade. Nossa, aquilo entrou dentro da minha mente, do meu coração, e me perturbava, porque eu pensava, como eu amo tanto uma criança, gosto tanto de uma criança, e eu não vou poder ser mãe. E eu ia fazer os afazeres da casa, ajudar a minha mãe. Eu chorava na pia e chorava no fogão. Aquilo me abateu muito. Era uma tristeza tão grande dentro de mim, apenas com 18 anos, recebendo uma notícia daquela. A minha mãe falou, calma, minha filha, nós servimos um Deus que tudo pode. Deus é poderoso para mudar todas as coisas. Vamos em outro médico, vamos receber uma outra opinião. E assim foi. Começamos em outros médicos, mas todos os médicos em que íamos, era diagnosticada essa enfermidade. E aí, a cada vez que eu ia, eu ficava mais triste ainda.
E essa prova perdurou até os 22 anos de idade. Quando chegou nos 22 anos de idade, um determinado médico mandou fazer um exame, e quando chegou lá na mesa do exame para fazer o exame, uma médica pequenininha, uma japonesa, chegou para minha mãe e falou: quem está acompanhando essa moça? Chamou a minha mãe de canto e falou para minha mãe, falou: olha, essa doença já tomou o útero dela, tomou conta, nós não podemos mais nem realizar os exames, vamos ter que colocar ela na mesa da cirurgia, vamos ter que internar ela para que a gente possa fazer uma cirurgia, e assim nós vamos remover o útero dela. E naquele momento a minha mãe falou: não, aonde que eu tenho que assinar? Ela pediu para minha mãe assinar uns documentos autorizando para fazer a cirurgia, e a minha mãe dizia o contrário para ela. Minha mãe dizia: não, doutora, aonde estão os papéis que eu preciso assinar para levar a minha filha embora? E naquele dia, aquele momento, aquela médica se enfureceu com a minha mãe, falou se a minha mãe tinha noção do que ela estava fazendo, ou por que a minha mãe queria levar, sabendo das condições em que eu me encontrava. E a minha mãe foi firme, virou para ela e falou: que a senhora não sabe, é que nós servimos um Deus que tudo pode, e eu sei que se minha filha, Deus é tão poderoso, que mesmo que retire o útero dela, se Deus quiser, ela vai ser mãe. Deus falou para mim que ela vai ser mãe, então deixa tudo aí, não mexa em nada. Onde que eu tenho que assinar os papéis, porque eu vou levar minha filha embora desse hospital. E assim foi. A médica ficou muito brava com a minha mãe, deu um termo de responsabilidade, minha mãe assinou, porque a fé da minha mãe, Irmandade, minha mãe sempre uma mulher de muita luz, de muita fé, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Naquele momento, ela anunciou para aquela médica que eu seria mãe, e que Deus havia prometido isso para ela, em que então não era para mexer em nada, porque Deus havia prometido para minha mãe que eu seria mãe. E naquele momento a minha mãe assinou o termo de responsabilidade, fomos embora, mas junto comigo foi uma revolta dentro de mim, criou-se uma revolta dentro de mim, porque eu falei: eu não vou ser mãe, já estou nessa situação, bateu uma condição que eu já estava condenada a realmente não ser mãe, devido às circunstâncias. E assim eu já estava cansada de tudo aquilo, de todos os tratamentos que estavam sendo feitos anteriormente, até chegar esse momento. E eu não queria mais saber de nada disso. Falei que não ia mais em médico nenhum, não ia tomar remédio nenhum. Enfim, a revolta bateu dentro do meu coração. E quando a revolta bateu dentro do meu coração, eu fui um pouco mais além. Eu disse que eu também não queria mais casar, que não queria me relacionar com ninguém, e não queria mais ir também congregar a Irmandade, porque a minha fé tinha chegado ao fim naquele momento. Eu já congregava pouco, mas naquele momento não tive condições mais de acreditar em nada. E aí parei de congregar e falei para minha mãe que eu não queria mais saber de nada, e assim fui morar sozinha, fui morar num apartamento que naquelas condições eu fui morar sozinha, e fiquei numa condição que na minha cabeça eu ia viver sozinha, eu não ia ter nenhum casamento, já que eu não poderia ser mãe. Então eu não poderia mais continuar com aquela esperança de que pudesse reverter as coisas, que as coisas seriam diferentes. E a Irmandade deve estar se perguntando: mas como poderia eu ter me casado? Poderia eu ter adotado uma criança? Mas o meu desejo, Irmandade, era ver a minha barriga crescendo, era ver, eu quando via aquelas moças engravidavam e que via elas
apalpando a sua barriga e vendo a criança mexendo, aquilo para mim era muito forte, aquilo para mim era muito intenso. Então, na minha cabeça não passava nem um minuto eu tentar querer adotar uma criança, jamais passava isso por dentro da minha cabeça. Então, para mim, a minha vida já estava eu criando planos para a minha própria vida, dizendo que então eu não casaria, que então eu não teria filhos, já que eu não poderia ter filhos, então eu ficaria sozinha, e assim fui morar sozinha aos 22 anos de idade. Minha mãe muito se entristeceu, minha família se entristeceu, mas essa foi a decisão que eu tomei, tudo por permissão de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Parei de congregar e fui viver a vida. Fui viver o mundo com a ilusão de que aquela dor que estava dentro do meu coração ia ser saciada lá no mundo, ia ser esquecida lá no mundo, vivendo as coisas do mundo, mas é tudo ilusão. A Irmandade sabe que é tudo ilusão, e hoje eu também sei. Naquela época, iludida, acreditei que aquela dor passaria na companhia dos amigos, aquela dor passaria dentro de uma balada, aquela dor passaria em qualquer lugar que eu pudesse estar, longe dos caminhos de Deus, que passaria, que eu esqueceria e que conseguiria viver uma vida em paz, tranquila. Mas tudo foi caminho de Deus. Fiquei dos 22 aos 25 vivendo esta situação. Chegava aos finais de semana, ia para a balada com os amigos, mas quando chegava, nunca fui de usar droga, louvado seja Deus, nunca fui de bebida, Deus nunca permitiu essas coisas na minha vida, mas sempre estava na companhia dos amigos, ia para as baladas para dançar, para estar ali sorrindo, brincando, estar entre as pessoas, dando risada, acreditando que aquilo seria um alívio para a minha dor. E assim foi, perdurou isso por 3 anos, e quando chegou aos 25 anos, num determinado dia, uma determinada irmã que eu gosto muito, uma irmã que na época em que eu congregava, sempre me chamava para congregar em vários lugares, me chamava para fazer visitas, enfim, naquele dia ela me ligou e falou para mim: olha, meu esposo vai trabalhar este final de semana, e eu gostaria de saber se você queria passar o dia aqui comigo, vai só estar eu e as crianças, e eu gostaria de saber se você gostaria de vir passar o dia comigo, tomar o café da manhã, almoçar comigo, tomar um café da tarde, ir embora só à tarde. Você fica aí sozinha no seu apartamento, bendito seja o teu santo nome. E eu, naquele momento, Irmandade, aceitei o convite e senti bastante alegria, porque era uma irmã que eu tinha bastante comunhão, mas eu já fui logo avisando para ela, falei: olha, é o seguinte, eu até posso ir sim na sua casa, mas você não me chame para orar, não me chame para cantar hino, não me chame para ir fazer visita, não me chame para congregar, apenas vou aí como sua amiga, como sempre gostei da sua pessoa, mas vamos esquecer que nós somos servas de Deus, porque eu não quero nada disso. E já fui falando logo assim para ela, e ela falou: não, fique em paz, não vamos fazer nada disso, só vem aqui para que você possa passar o dia comigo, você sabe que eu gosto muito de você. E assim foi, Irmandade. Naquele dia, esse apartamento era um apartamento alugado, que eu tinha alugado.
e que vivia somente, ia para as baladas, mas quando chegava era uma tristeza, era uma angústia dentro do meu coração vazio. Então naquele momento eu sentia alegria, porque a carência batia dentro do meu coração. Eu ia sim para as baladas, Irmandade, mas quando eu chegava, colocava a mão na maçaneta da minha porta, era uma tristeza que invadia minha alma, angústia. Quantas das vezes olhava na janela, bendito seja o Senhor, e olhava para o céu e pedia socorro do céu, porque eu me encontrava muito sozinha naquele lugar, mas eu tentava lubridiar a minha dor com essas saídas com os amigos, a ilusão que batia na minha cabeça e tentando lubridiar aquela dor. Eu sempre dizia: se eu estiver entre as pessoas, eu não vou sentir tanta dor, eu não vou sentir nada disso, vai passar. E assim foi naquele dia, quando ela me convidou. Mal sabia eu que era uma determinação de Deus na minha vida, era um caminho que Deus estava tomando através daquele convite. E quando ela me falou, eu senti grande alegria, eu falei: tudo bem, eu vou. Então chegou o dia, o final de semana, na qual ela me convidou, e assim eu fui cedo para a casa dela, passei na padaria, comprei umas coisinhas para nós tomarmos café, e assim cheguei com alegria na casa dela. Nós estávamos tomando café, muito alegre, contente. Terminando de tomar o café, eu fui lavar a loucinha para ela, enquanto ela foi para o quarto, arrumar as coisas lá no quarto. E a casa dela era um sobrado, ela morava também de aluguel, e naquele momento a casa dela só tinha uma porta de entrada, e a cozinha dava a altura para a rua, a janela dava altura para a rua, e quem morava embaixo era um outro inquilino, e eu estava ali lavando aquela loucinha para ela, e naquele momento eu avistei um irmão vindo lá no final da rua, em direção à casa dela. O meu coração já começou a palpitar, e eu falei: não é possível, esse irmão vai vir aqui, um irmão com um instrumento nas costas, todo feliz e contente. E naquele momento eu já sabia, já tinha certeza dentro do meu coração que aquele irmão iria vir na casa dela, e eu me debateu um desespero. Falei: eu vou embora, porque esse irmão vai vir aqui, vai querer chamar para orar, vai querer contar obra, já querer isso, vai querer aquilo. E naquele momento eu já rapidamente chamei ela e falei: olha, eu vou embora, eu lembrei que eu tenho uns compromissos. Ela: como assim? Eu falei: não vou poder ficar, porque eu já tenho uns compromissos, eu havia esquecido, porque eu queria fugir daquela situação, Irmandade. Eu não queria jamais entrar nesse mérito espiritual, porque eu já estava muito decepcionada, a angústia estava dentro do meu coração, a revolta também, e eu não queria mais ouvir nada, não queria saber de nada. Mas quando eu menos esperei, em que quando eu estava ali procurando organizar as minhas coisas, na qual eu tinha trazido para passar o dia com ela, estava organizando na intenção de ir embora, e quando eu me dei conta, o moço já estava na sala da casa dela. Bendito seja o Senhor. E quando eu avistei aquele moço, a minha revolta foi um pouco mais além. Eu já fui dizendo logo para ele: olha, não me venha me convidar para orar, nem me venha falar nada, que eu não quero saber de nada. Aquele moço, em comunhão com Deus, ficou em silêncio, não falou nada, e eu continuei dizendo: não quero nem saber, não adianta me convidar para nada, que eu não quero saber de
orar, não quero saber de cantar hino, não quero saber de ouvir testemunho, não quero nada. E fui andando de um lado para o outro para casa, procurando. Bendito seja o Senhor as minhas coisas, bendito seja o Senhor para ir embora, minha bolsa, minhas coisas que eu havia trazido. E quando eu menos me dei conta, ela tinha uma criança, naquela época um casal de filhos, e o menininho tinha por volta de uns 2, 3 aninhos, a menina era bebê. E quando eu me dei conta, cadê a chave daquela casa? O menininho havia trancado a porta e havia perdido a chave. Irmandade, bateu um desespero dentro do meu coração. Eu queria sair daquela casa de qualquer jeito, pular a janela, fazer alguma coisa, mas eu não queria estar ali. E quando naquele momento ele vem daquela revolta, ele só abaixou a cabeça, saudou a dona da casa, entrou em comunhão com Deus, e eu ali procurando a chave, cadê, quero ir embora, abre essa porta. E naquele momento ele soltou um grito, bendito seja o Senhor, guiado pelo Espírito Santo de Deus, dizendo: só porque a medicina disse que você não pode ter um filho. Meu Deus, quando eu ouvi aquilo, eu estremeci dos pés à cabeça, porque nem a dona da casa, que era tão a minha amiga, uma pessoa que eu gostava, sabia da minha situação. E naquele momento eu estremeci, mas não parou por aí. Eu fiquei calada, olhando para ele, e ele já foi logo esticando a mão. Bendito seja o Senhor, ele era um irmão negro, grande. Bendito seja o teu nome, enfiou a mão na minha cara, com os dedos abertos, dizendo: 5 anos vão se passar e você vai abraçar o menino. Não é o seu sonho, não é ter um menino. Deus manda te dizer que você vai abraçar o menino. Eu vejo você abraçando um menino, uma grande obra Deus vai fazer na sua vida, porque e naquele momento, mesmo com tudo, a incredulidade querendo entrar dentro do meu coração, bendito seja o Senhor, aleluia, mas ele dizia algo muito mais forte, porque irmandade, Deus sabe como fala comigo, Deus sabe como entra dentro do meu coração, para que não paira dúvida nenhuma. Bendito seja o Senhor. E ele dizia: eu ouço uma voz, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Uma voz de 2 crianças conversando, aonde uma dizia para a outra. Quando ele falou essas palavras, eu nem terminei de deixar ele falar, eu já caí no chão e comecei a chorar. Ele dizia, uma criança dizia para a outra: quando você crescer, o que você quer ter quando você se casar? Um menino, uma menina. E naquele momento eu vi que era Deus puro na boca daquele irmão, porque era eu e minha irmã conversando quando nós éramos criança. Era eu que indagava minha irmã desta forma. E ele disse nesse momento: bendito seja o teu santo nome. Ele disse: a sua irmã, Deus já cumpriu. Ela tem um casal de filhos. E na tua vida Deus vai cumprir também. Daqui 5 anos vão se passar. Talvez você nem lembre mais dessa profecia, mas quando você pegar o exame de gravidez na mão, você vai lembrar desta profecia. Deus vai lembrar, Deus vai te fazer lembrar desta profecia. Mas tem uma coisa, Deus manda te dizer, que vai haver uma parte que você vai chorar muito. E naquele momento, eu já sabendo que era vindo da parte de Deus, eu me assustei e pensei logo comigo, na minha carnalidade, pensei: meu Deus, Deus vai me dar um filho, mas vai me dar com problema. Bendito seja o Senhor, ele falou, porque você vai chorar muito, terás uma parte que você vai chorar muito, mas Deus vai passar com você, Deus será com você, você vai conseguir atravessar do outro lado, porque Deus vai te ajudar. E depois eu vejo você sentada numa cama de casal,
com um casal de filho. Bendito seja o Senhor, aleluia, porque depois Deus vai dar para você uma menina, e quando a menina chegar, a alegria chega junto. Bendito seja o Senhor, aleluia. Eu não sabia mais o que dizer naquela hora, eu só chorava. Deus tocou grandemente dentro do meu coração, e eu sabia que aquilo estava vindo da parte de Deus. Ele falou aquilo, bendito seja o teu santo nome, aleluia. E foi embora, e eu fiquei com aquela parte. Confesso para a Irmandade que guardei dentro do meu coração 1 mês ou 2, esqueci e continuei a viver a minha vida, continuei a ir para as baladas, continuei a vida. O tempo se passou. Em pouco tempo, bendito seja o Senhor, aleluia, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Quando estava se passando, passou-se o tempo, Irmandade, e quando faltava pouco tempo, a chegar 5 anos, bendito seja o Senhor, aleluia, eu conheci o pai do meu filho, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Eu conheci o pai do meu filho dentro de uma balada, bendito seja o Senhor. E nem queria, naquele momento, me relacionar como ninguém, como dizia já no início do áudio, não era minha intenção mais ter relacionamento com ninguém, bendito seja o Senhor, mas naquele dia, por permissão de Deus, eu conheci o pai do meu filho, e começamos a namorar, bendito seja o Senhor, aleluia, glória ao nome santo do Senhor. E pouco tempo, bendito seja o Senhor, aleluia, eu engravidei, mas não sabia que estava gestante, bendito seja o Senhor. Ele morava, bendito seja o Senhor, distante de mim, e nós nos víamos apenas no final de semana. Glória ao nome santo do Senhor. Já estava eu gestante e comecei a sonhar, ter uns sonhos, bendito seja o Senhor, aleluia, a respeito de criança. Eu não estava entendendo nada. Glória ao nome santo do Senhor. E naquela semana, o Senhor me permitiu eu sonhar uma semana completa a respeito de criança, bendito seja o teu santo nome. O primeiro sonho, bendito seja o Senhor, eu tinha uma cachorra, bendito seja o Senhor, aleluia, glória ao nome santo do Senhor, e eu cuidava dessa cachorra com muito amor, com muito carinho. Era uma cachorra vira-lata, mas eu cuidava muito bem dessa cachorra. Então eu trabalhava, bendito seja o Senhor, de manhã, tarde e noite, bendito seja o Senhor, aleluia. A maioria das vezes ela ficava lá sozinha, bendito seja o Senhor, mas eu sempre cuidava muito bem dela. E no primeiro sonho, bendito seja o Senhor, eu sonhei que eu chegava do trabalho e estava muito frio no meu sonho, e eu nunca gostei muito de cuidar de cachorro dentro de casa, bendito seja o Senhor, eu cuidava, mas era sempre da porta para fora. E naquele sonho eu chegava, e como estava muito frio no sonho, ela arranhava a porta para querer entrar dentro de casa, e eu pensei comigo no sonho, tadinha, tá muito frio, vou deixar esta noite ela dormir aqui dentro. E no sonho eu abri a porta, e quando eu abri a porta eu vi ela entrando com um monte de cachorrinhos. Eu falava, olha só, que danada, enquanto eu trabalho ela fica aqui cadelando, bendito seja o Senhor, arrumou todos esses cachorrinhos para eu cuidar agora. E assim eu acordei, e quando eu acordei achei estranho, eu falei, meu Deus, bendito seja o Senhor, que sonho é esse? Mas passou, eu esqueci. No outro dia eu sonhei que eu estava, perdoa, Irmandade, eu sonhei que eu estava deitada na cama, aonde, bendito seja o Senhor, a minha mãe tinha a casa dela. Eu estava deitada no meu quarto, onde era meu quarto, antes de eu alugar este apartamento para morar sozinha, e eu sonhei que eu estava lá, na casa da minha mãe, deitada naquele quarto, bendito seja o Senhor, e eu vi a minha irmã e a minha mãe passando um monte de roupinha de bebê, e eu falei, para que
vocês estão passando essa roupinha de bebê? Eu deitada na cama, a minha mãe tirava todas as minhas roupas do meu guarda-roupa, onde era a casa da minha mãe, e tirava minhas roupas para colocar as roupas do bebê, e eu falava, por que a senhora está fazendo isso? De quem são essas roupas de bebê? Bendito seja o Senhor. E a minha mãe falava, vai colocar aonde se eu não tirar as suas roupas para colocar dessa criança? E eu fiquei com aquilo, falei, acordei, falei, que coisa estranha, como eu estou sonhando coisas de criança, por que será disso? Mas tudo bem, se passou. Depois eu sonhei com outro sonho, em que eu estava num clube, bendito seja o Senhor, aleluia, e estava eu e meu irmão, e naquele clube, bendito seja o Senhor, eu estava dado a mão com uma criança pequena, um menino, ele já estava numa idade de 2 a 3 anos de idade, bendito seja o teu santo nome. Aquela criança queria ir ao banheiro, e eu falei para o meu irmão que eu levaria aquela criança no banheiro, e quando chegou na porta do banheiro, tinha lá o banheiro dos homens e das mulheres, e aquela criança dizia assim que queria entrar no banheiro dos homens, e eu falava, eu não posso entrar aí, você tem que entrar aqui comigo, e a criança não queria entrar comigo no banheiro das mulheres. Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso entrar no banheiro dos homens, não tem outra alternativa, você tem que entrar comigo. Bendito seja o Senhor, ele não queria muito, mas assim eu peguei pela mãozinha dele e entrei no banheiro, e quando eu saí do banheiro, meu irmão estava do outro lado de um lago. Neste clube tinha um lago, bendito seja o Senhor, um lago de água bem branquinha, glória ao nome santo do Senhor, uma água transparente, bendito seja o Senhor, aleluia. E meu irmão estava do outro lado, e eu disse para ele, como eu vou chegar até você com essa criança? Eu não vou conseguir. Ele falou, vai. Eu falei, não tem como, eu vou cair com essa criança aí, perigoso até essa criança se afogar. Bendito seja o Senhor. E meu irmão falou, não, pode vir que eu vou te ajudar. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. E meu irmão entrou dentro daquele lago, bendito seja o Senhor, aleluia, veio até a minha direção, pegou a criança, colocou no cangote, glória ao nome santo do Senhor, falou, vem junto comigo. E eu fui atravessando. Quando cheguei na metade do caminho, o meu irmão parou, bendito seja o Senhor, colocou a criança no meu cangote, falou, agora vem você sozinha que você consegue. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. E naquele sonho eu fui cambaleando, fui tropeçando, bendito seja o Senhor, com muito medo de cair e afogar aquela criança, mas eu consegui atravessar, bendito seja o Senhor. Cheguei do outro lado e acordei. Quando acordei, achei aquilo tudo muito estranho, e quando fui trabalhar, bendito seja o Senhor, aleluia, tinha uma professora, glória ao nome santo do Senhor, que Deus deu a graça de eu ser professora. E quando eu estava lá, bendito seja o Senhor, na hora do meu intervalo, eu sempre gostava de conversar com essa professora, bendito seja o Senhor, que é evangélica de uma determinada igreja, bendito seja o Senhor, mas nós tínhamos uma comunhão tão bonita, sempre conversávamos das coisas de Deus, e naquele dia não foi diferente. Comecei a conversar com ela, lembrei dos sonhos, e falei para ela, olha, tô achando estranho. Comecei, bendito seja o Senhor, aleluia, a sonhar assim, assado, e fui contando os sonhos para ela. E quando eu cheguei nesse sonho do lago, bendito seja o Senhor, ela olhou para mim, arregalou os olhos, se levantou do sofá em que estávamos, falou, olha, bendito seja o Senhor, aleluia, sinto de te dizer, bendito seja o teu nome, que você está gestante, bendito seja o Senhor. Eu falei, o quê? Dei um pulo do sofá, falei, não,
Bendito seja o Senhor, eu nem posso ser mãe, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Bendito seja o Senhor, não posso, glória ao nome santo do Senhor, isso está fora de cogitação. Eu tenho este problema, contei para ela a minha enfermidade, ela falou assim: não, eu sinto em te dizer que essa criança que você segurava, bendito seja o Senhor, vai ser seu filho, e esse lago em que você vivia de águas transparentes, que você via no sonho, é choro que você vai passar, mas tem uma coisa, bendito seja o Senhor, Deus mostrou para mim, que você conseguiu atravessar, Ele vai te ajudar, e você vai ter esse irmão que vai te ajudar também, bendito seja o teu nome. Quando ela me falou aquilo, me arrepiei dos pés à cabeça, falei: não, não pode ser, não tem como, bendito seja o Senhor, aleluia. E fomos, acabamos aquela conversa, bendito seja o Senhor, voltamos a trabalhar, bendito seja o teu nome. No outro dia, bendito seja o Senhor, eu tinha uma terapia para ir, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. E aí fui à terapia, e quando eu estava indo na terapia, a doutora já estava esperando na porta, glória ao nome santo do Senhor. E ela, muito brincalhona, bendito seja o Senhor, quando ela me viu apontando no início do corredor, ela estava no final do corredor esperando na porta da sala, ela já foi olhando para mim diferente. E quando eu cheguei naquela sala, por permissão de Deus, ela falou: você não está grávida, não? Eu comecei a ficar assustada, eu falei: não, bendito seja o Senhor, aleluia, jamais, eu não posso ter filho, glória ao nome santo do Senhor. Ela insistiu naquela conversa, e eu falei: não, isso está fora de cogitação, eu tenho endometriose, eu não consigo ter filho, os médicos já diagnosticou, bendito seja o Senhor, aleluia. E assim fui falando, mas ela começou aquela terapia, mas parece que alguma coisa impulsionava a boca dela para tocar neste assunto de novo, e ela começou a dizer: olha, eu tenho uma amiga que é ginecologista, bendito seja o Senhor, se eu passar o contato para ela, bendito seja o Senhor, tudo por permissão de Deus, irmandade, porque eu, bendito seja o Senhor, naquele certo momento, eu já estava tão calejada da minha prova, bendito seja o Senhor, aleluia, que dentro de mim eu já nem conseguia acreditar que isso poderia ser verdade, bendito seja o Senhor, eu já nem me dava conta mais de como estavam minhas regras, glória ao nome santo do Senhor, porque ela neste momento, nesse estágio, ela já estava tão bagunçada, mês vinha, ora mês não vinha, bendito seja o Senhor, aleluia, eu já estava acostumada com aquela prova, bendito seja o Senhor. Então para mim aquilo já estava entrando numa normalidade, bendito seja o Senhor, de que mês vinha, outro mês não vinha, quando vinha, vinha muito, quando não vinha, não vinha nada, uma situação, bendito seja o Senhor, muito diferente de qualquer outra mulher, mas para mim aquilo já estava dentro da normalidade. Então eu falei assim para ela: não, fica tranquila, nada disso está acontecendo, porque eu não posso, bendito seja o Senhor, aleluia. Mas ela, Senhor, por permissão de Deus, começou a insistir muito naquela situação, e para não ficar uma situação desagradável com ela, eu falei: tudo bem, cadê o telefone da médica, eu vou, mas falei assim, só para ela parar com aquela conversa, mas não parou por aí, a insistência dela foi muito mais além, ela mesmo ligou na minha frente para a médica, bendito seja o Senhor, e me colocou numa situação em que eu não conseguia fugir, bendito seja o Senhor. Ela falou: olha, eu estou aqui com uma paciente junto comigo, e eu acho que ela está gestante, bendito seja o Senhor, e eu gostaria que ela passasse com você, você consegue atender ela ainda hoje? Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. E eu não tinha como dizer não para aquela médica naquele momento. Eu falei: meu Deus, por que essa mulher está insistindo tudo isso comigo? Mal sabia eu que era um caminho que Deus estava tomando na minha
minha vida naquele dia, para que eu soubesse, bendito seja o Senhor, que o Senhor teria uma grande obra por trás daquilo, e assim eu não consegui falar nada, não consegui dizer não, ela já marcou a consulta, bendito seja o Senhor, aleluia, só me disse o dia, a hora, glória ao nome santo do Senhor, e assim eu fui, bendito seja o teu nome, e quando eu cheguei naquela consulta, glória ao nome santo do Senhor, bendito seja o Senhor, eu falei, já fui falando logo para a médica, eu falei, olha, na verdade eu vim aqui em respeito à doutora tal, bendito seja o Senhor, mas eu vim aqui por desencargo de consciência, porque eu já sei que eu não posso ter filho, eu não posso estar grávida, glória ao nome santo do Senhor. E a médica, bendito seja o Senhor, soltou um sorrisinho e falou, não tem problema, deixa eu apenas te examinar, a pedido dela, bendito seja o Senhor, não vamos deixar ela triste, se ela pediu, glória ao nome santo do Senhor, vamos fazer um exame, glorioso Deus, aleluia, e sim, o Senhor permitiu de eu fazer aquele exame, bendito seja o Senhor, mas na minha cabeça, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, seria apenas um desencargo de consciência, seria apenas para não chatear aquela doutora, seria apenas para atender um pedido dela, mas não foi assim, irmandade, bendito seja o Senhor, quando saiu o resultado daquele exame, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, bendito seja o Senhor, e que eu crente que quando eu fosse abrir o exame daria negativo, bendito seja o Senhor, aleluia, mas antes mesmo, bendito seja o Senhor, de eu pegar aquele exame e abrir, glória ao nome santo do Senhor, por permissão de Deus, uma enfermeira veio ao meu encontro e já foi me dando logo os parabéns, e eu não estava entendendo nada, e eu comecei, falei, como? Ela falou, abre o teu exame, quando eu abri, irmandade, tinha dado positivo, bendito seja o Senhor, aleluia, sentei naquela cadeira das enfermeiras e comecei a chorar, bendito seja o Senhor, aleluia, me estremeci dos pés à cabeça e comecei a chorar, porque veio na minha mente naquele momento, bendito seja o Senhor, como Deus não deixa nada para trás, veio toda a profecia daquele irmão, a minha mente naquele momento, e eu estava vendo se cumprir, bendito seja o Senhor, que Deus dava na boca daquele irmão há 5 anos atrás, glória ao nome santo do Senhor, e comecei a chorar compulsivamente, e as enfermeiras vieram preocupadas com um copo d'água, dizendo, calma, filha, é uma bênção, bendito seja o Senhor, aleluia, não fique desse jeito, e eu falei, não estou chorando de tristeza, estou chorando de alegria, bendito seja o Senhor, aleluia, e assim foi, bendito seja o Senhor, eu me sentia nas nuvens, é como se eu estivesse pisando nas nuvens, bendito seja o teu santo nome, e fui para minha casa, tão feliz e contente, bendito seja o Senhor, aleluia, liguei para a doutora e falei, você tinha razão, glória ao nome santo do Senhor, realmente eu estou gestante, bendito seja o Senhor, e fui correndo para minha casa, para anunciar, bendito seja o Senhor, para o pai do meu filho, que naquele momento era meu namorado, bendito seja o Senhor, com alegria dentro do coração, bendito seja o Senhor, voltando um pouquinho atrás, quando eu comecei a namorar com ele, eu disse, só que tem uma coisa, eu não posso ser mãe, bendito seja o Senhor, e ele disse, não tem problema, tá tudo bem, bendito seja o Senhor, aleluia, e assim, irmandade, quando eu estava esperando, bendito seja o Senhor, a alegria do meu coração, que invadia minha alma, eu não estava nem acreditando que Deus tinha feito aquela obra, e dentro do meu coração eu pensava comigo, agora nós vamos nos casarmos, bendito seja o Senhor, aleluia, e vamos criar o nosso filhinho, bendito seja o Senhor, porque então eu já sabia que ia ser um menino, como Deus já tinha dado na profecia, na boca do irmão, caiu já dentro do meu coração
coração naquele momento em que abri. Bendito seja o Senhor, o exame. Eu falei, vai ser o menino. E assim liguei para ele, mas não contei de cara. Bendito seja o Senhor. Falei para ele se ele poderia vir naquele dia. Bendito seja o Senhor, para que eu pudesse conversar com ele alguma coisa muito séria. E ele perguntou, é algo muito sério? Eu falei, sim. Bendito seja o Senhor. E ele disse, tudo bem, eu vou. Glória ao nome santo do Senhor. Naquele dia, era numa quarta-feira, mas ele só vinha na minha casa nos finais de semana. Bendito seja o Senhor, aleluia. Ele disse, tudo bem, eu vou. Se é algo sério, eu vou. Irmandade, eu feliz, contente, pisando nas nuvens, não acreditava. Bendito seja o Senhor, aleluia, naquela obra maravilhosa que o Senhor estava contemplando a minha vida. Bendito seja o Senhor, e não esperava mal o tempo. Bendito seja o Senhor, aleluia, anoitecer aquele dia, porque eu saberia que ele só chegaria à noite. Glória ao nome santo do Senhor. E quando ele chegou, a alegria do meu coração era tão grande. Bendito seja o teu nome. Mas, irmandade, mal sabia eu que estava por vir. Glória ao nome santo do Senhor. E quando eu contei para ele, bendito seja o teu nome, as palavras que eu ouvi, irmandade, que não desejo nunca ninguém nesta face dessa terra. O sonho era seu, não meu. Bendito seja o teu santo nome. Resolve isso que a gente casa. Irmandade, eu não acreditava que eu estava ouvindo aquilo. Bendito seja o teu santo nome. Eu perdi o chão, perdi o teto, perdi tudo naquele momento. Eu falei, eu não estou acreditando. Como assim? Ele disse, é isso mesmo. O sonho era teu e não meu. Bendito seja o teu nome. Não quero ser pai. Não estou preparado para ser pai. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Veio aí, irmandade, tá aí a profecia se cumprindo. Bendito seja o Senhor na boca do irmão. Foi aí, bendito seja o Senhor, que veio choro e muito choro. Bendito seja o Senhor, aleluia, porque naquele momento eu suspirei fundo. Bendito seja o Senhor, aleluia, com forças que não sabia de onde vinha. Olhei para ele e disse, tudo bem, então já está tudo resolvido, pode seguir o seu caminho, que eu vou seguir o meu. Bendito seja o Senhor, aleluia. E assim foi, irmandade. Ele virou as costas, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. E nunca mais olhou para trás. Bendito seja o teu santo nome. E naquele momento, eu sozinha, bendito seja o Senhor, aleluia, não sabia, bendito seja o Senhor, aleluia, o que fazer. Não sabia, bendito seja o Senhor, como eu conseguiria passar por tudo aquilo sozinha. Bendito seja o teu nome. Deus estava realizando o meu sonho, mas a angústia da minha alma era tão grande por saber, bendito seja o Senhor, aleluia, que a partir daquele momento seria eu, Deus e meu filho. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia, Pai. Mas Deus, irmandade, Deus nunca me abandonou. Deus nunca deixou eu para trás. Deus nunca deixou faltar nada. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Naquela situação, bendito seja o teu santo nome. Meus pais já tinham mudado para o interior. Glória ao nome santo do Senhor. Porque desde então
O sonho de um pai e de uma mãe é de ver uma filha casada, bendito seja o Senhor. E eu já tinha decidido o meu próprio caminho, glória ao nome santo do Senhor. Já tinha alugado um apartamento, tinha ido morar sozinha, já tinha decidido os meus próprios caminhos. Então os meus pais, Deus tinha preparado do meu pai aposentar. Como eu sou a caçula, os demais irmãos já tinham se casado, resolvido a vida. Bendito seja o teu santo nome, meus pais foram morar no interior. Bendito seja o teu santo nome, eu tive que encontrar forças. Bendito seja o Senhor para anunciar para meus pais que eu seria mãe solteira, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, e que eu precisaria voltar a morar na residência deles, glória ao nome santo do Senhor. E assim, bendito seja o Senhor, os meus pais, muito se entristeceram com aquela situação, já estavam tristes porque eu já tinha decidido o meu caminho, e agora com essa mais situação, porque antes era eu apenas, mas agora com uma criança, bendito seja o teu santo nome, mas a minha mãe, muito espiritual, bendito seja o Senhor, a luz da nossa casa, da nossa família, bendito seja o Senhor, com muito amor, com muito carinho, entendeu o que o Senhor estava fazendo, porque o Senhor havia prometido para ela que eu seria mãe, glória ao nome santo do Senhor, mas eu não imaginava, irmandade, que eu ia ser mãe nesta condição, eu não imaginava que o Senhor ia cumprir o desejo do meu coração nessa situação, bendito seja o Senhor, e assim foi, voltei a morar para casa dos meus pais, glória ao nome santo do Senhor, estava aí se cumprindo a revelação do sonho, eu deitada naquela cama, bendito seja o Senhor, aonde era o meu quarto, glória ao nome santo do Senhor, bendito seja o teu nome, era aí que se cumpria, bendito seja o Senhor, a revelação, glória ao nome santo do Senhor, onde eu vi a minha mãe, a minha irmã passando as roupinhas da criança, bendito seja o teu santo nome, e assim foi, glória a Deus nas alturas, irmandade, muito eu chorei, muita angústia dentro da minha alma, a ponto de entrar numa depressão, glória ao nome santo do Senhor, eu não queria mais trabalhar, bendito seja o teu nome, fiquei 15 dias sem trabalhar, a ponto de perder o emprego, bendito seja o teu santo nome, mas Deus é aquele, bendito seja o Senhor que nada o Senhor deixa, bendito seja o Senhor a gente perecer, quando estava quase para perder o emprego, com 15 dias sem ir trabalhar, bendito seja o Senhor, eu desliguei os telefones, ninguém sabia o que estava acontecendo comigo, bendito seja o teu santo nome, eu não dei satisfação nenhuma no trabalho, porque a tristeza do meu coração era muito grande, achava eu que eu não conseguiria passar por aquela situação sozinha, bendito seja o Senhor, aleluia, mas Senhor, nunca deixa nós desamparados, bendito seja o teu nome, o Senhor usou de alguns colegas do trabalho, bendito seja o teu nome, para ir até a minha residência, glória ao nome santo do Senhor, e eu dentro daquela casa, bendito seja o Senhor, largada numa cama, bendito seja o teu santo nome, chorando, bendito seja o Senhor, porque a minha vida era chorar, aí se cumpria, bendito seja o Senhor, que Deus tinha dado na boca do irmão, aí se cumpria, bendito seja o Senhor, que Deus tinha dado na boca daquela professora, serva de Deus, aonde ela dizia, vai haver muito choro, bendito seja o Senhor, mas eu vejo que depois você vai conseguir atravessar, e assim foi, irmandade, bendito seja o Senhor, Deus tomou o Senhor, os colegas do trabalho, duas professoras, um professor, bendito seja o Senhor, que foi até a minha residência, bendito seja o Senhor, eles me chamavam, e eu não saía, porque eu estava lá, deitada numa cama sem forças, bendito seja o Senhor, Espírito da morte entrando
passando dentro da minha mente, porque tudo que eu queria era me matar. Bendito seja o Senhor, não conseguiria ver uma saída. Bendito seja o teu santo nome, ó Deus amado, justo e santo. A minha família não sabia de nada, bendito seja o teu nome. Ainda escondia eu que estava grávida, só disse para minha mãe que eu precisava voltar a morar na casa dela. Bendito seja o Senhor, se ela permitir eu voltar lá. Minha mãe com meu pai, claro, acolheu, bendito seja o Senhor, mas eles ainda não sabiam. Bendito seja o Senhor, aleluia. Mas naquele momento, bendito seja o teu nome, bendito seja o Senhor, aleluia. Deus tomou a boca da bendito seja o Senhor daquele colega de trabalho, e ele, bendito seja o Senhor, aleluia, falou para as minhas amigas que se eu não abrisse a porta, ele arrebentaria a porta, e assim foi. Ele arrebentou a porta, entrou elas primeiro, me encontraram na cama, bendito seja o Senhor, eles me chacoalharam, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. E da boca deles proferiam essas palavras: você queria tanto, era teu sonho, Deus te deu uma criança, está no seu ventre, você precisa reagir, bendito seja o Senhor. E aquelas palavras entraram como uma flecha dentro do meu coração. Eu falei, é verdade, bendito seja o Senhor, perdi tanto, chorei tanto, o Senhor me deu, bendito seja o Senhor, essa criança precisa de mim. É como se eu tivesse tomado um tapa na cara, bendito seja o Senhor, e acordado para a vida. Bendito seja o teu nome. Levantei com a ajuda delas, tomei um banho, glória ao nome santo do Senhor, e fui, bendito seja o teu nome. Eles conversaram, bendito seja o Senhor, com o meu diretor permitiu, bendito seja o Senhor, que eu assinasse os dias que eu não tinha ido trabalhar, bendito seja o Senhor. E assim eu voltei a trabalhar com muita dificuldade, com muita tristeza, muita angústia, mas todo mundo me acolheu, tudo muito bem. Bendito seja o Senhor, já era um caminho o Senhor tomando na minha vida, bendito seja o teu nome. Fui até a minha família, anunciei, bendito seja o Senhor, o que estava acontecendo, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. E Deus permitiu que tudo, bendito seja o Senhor, começasse a tempestade se acalmar, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. E as coisas foram fluindo, eu fui tendo forças, bendito seja o Senhor, aleluia. E assim a minha família, bendito seja o Senhor, os meus irmãos tomaram conhecimento, e este meu irmão, bendito seja o Senhor, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Foi o meu irmão que me ajudou muito. Bendito seja o Senhor, aleluia. Tá aí. Bendito seja o Senhor, aleluia. A resposta da revelação. Este meu irmão foi o que mais me ajudou. Bendito seja o teu nome, ó Deus amado, justo e santo. E assim, irmandade, Deus permitiu, meu filho nasceu saudável, perfeito. Bendito seja o teu santo nome. Está com a idade de 11 anos de idade, glória ao nome santo do Senhor. Tudo aquilo, irmandade, o choro, a tristeza passou, a angústia passou. Quando ele nasceu, tudo aquilo passou, porque quando eu olhava para a carinha dele, eu sabia que era uma obra que Deus tinha feito na minha vida. Bendito seja o Senhor, aleluia. E que Deus tinha uma promessa, e o Senhor estava cumprindo a promessa que o Senhor tinha na minha vida, irmandade. Eu louvo e glorifico a Deus pela misericórdia que o Senhor teve comigo, cumprindo o desejo do meu coração. Bendito seja o Senhor, aleluia. E quando eu estava, irmandade, bendito seja o Senhor, quase chegando a 9 meses, voltando um pouquinho atrás do testemunho, glória ao nome santo do Senhor. Essa obra foi tão linda, maravilhosa. Bendito seja o Senhor. Quando eu estava com quase 9 meses, eu orava a Deus e falava: Senhor, já que
porque foi o Senhor que me deu essa criança. Bendito seja o Senhor, aleluia. Mostra para mim, Senhor, nosso Pai eterno, qual é o nome que será essa criança. Bendito seja o Senhor. E foi se passando o tempo. Bendito seja o teu santo nome. Todo mundo me dizia, coloca disso ou daquilo, e eu falava, Deus proverá o nome dele, glória ao nome santo do Senhor. E nas minhas orações, no meu silêncio, eu pedi isso para Deus. Em um determinado dia, minha irmã também, serva de Deus, bendito seja o Senhor, me ligou, glória ao nome santo do Senhor. Era logo de manhã, e ela, quando eu atendi o telefone, ela dizia, filha, paz Deus, tudo bem, amém, glória ao nome santo do Senhor. Essa noite tive um sonho com você, glória ao nome santo do Senhor. Eu falei, pode falar. Ela falou, eu sonhei que você vinha aqui em casa, bendito seja o Senhor, que você já tinha ganhado a criança, e que quando você chegava aqui em casa, glória ao nome santo do Senhor, você veio com uma certidão de nascimento na mão, e você estava com a criança, um chailinho azul, glória ao nome santo do Senhor, e você disse, abre, porque eu acabei de vir do cartório, abre e veja o nome que coloquei no meu filho, bendito seja o Senhor, aleluia. E quando ela abriu a certidão de nascimento, estava escrito Gabriel, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Irmandade, naquele momento, ela sem saber de nada, comecei a chorar do outro lado, dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ela não estava entendendo nada, bendito seja o Senhor. E eu disse para ela, quando eu me acalmei, falei para ela, olha, tá aí o nome dele é Gabriel, bendito seja o Senhor. Contei para ela o que havia orado e pedido para Deus, bendito seja o Senhor. E eu vi que o Senhor estava, bendito seja o Senhor, aleluia, em tudo o Senhor estava comigo, glória ao nome santo do Senhor. E assim registrei ele como um Gabriel, glória ao nome santo do Senhor. Irmandade, eu louvo e glorifico a Deus, porque Deus não permitiu, mesmo meu filho sem pai, glória ao nome santo do Senhor, por permissão de Deus, porque eu sei, irmandade, que tudo isso foi caminho de Deus na minha vida, tudo foi permissão de Deus na minha vida, para a Irmandade ter uma ideia, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Deus já havia profetizado tudo isso na minha vida, 5 anos antes, bendito seja o Senhor, de eu conhecer o pai do meu filho, glória ao nome santo do Senhor. Então tudo aquilo que eu passei, bendito seja o teu nome, foi por permissão de Deus. Tudo aquilo foi o Senhor que escreveu, o Senhor que permitiu, bendito seja o teu santo nome. Foi do jeito que o Senhor determinou. É claro, bendito seja o Senhor, que naquela época não entendia, muitas das coisas não entendo até hoje, bendito seja o teu santo nome, mas foi permissão de Deus, que assim que o Senhor ia cumprir o desejo do meu coração. Então, Irmandade, eu louvo e glorifico a Deus, porque o Senhor permitiu eu passar por esta parte. Chorei muito, é verdade, bendito seja o Senhor. Muitas das vezes não acreditava que conseguiria passar por tudo isso sozinha, mas jamais, Irmandade, jamais eu estive sozinha, bendito seja o Senhor. Aos olhos da carne, todos podiam dizer que eu estava ali sozinha com meu filho dentro daquela casa, mas nunca eu me senti sozinha. Eu sempre soube que o Senhor estava do meu lado, passando junto comigo, que cada lágrima o Senhor enxugou, bendito seja o Senhor, que o Senhor nunca deixou faltar nada. Para a Irmandade ter uma ideia, glória ao nome santo do Senhor, eu tive 4 chá de bebê, glória ao nome santo do Senhor. Eu ganhei muita coisa, bendito seja o Senhor, e tudo que eu ganhei, Irmandade,
Bendito seja o Senhor, sem eu falar nada para ninguém, até as pessoas mais distantes de mim, Irmandade. Bendito seja o Senhor, eu sempre ganhei coisas de menino, eu nunca ganhei nada de menina. Bendito seja o Senhor, bendito seja o teu nome, tudo que eu ganhei foi tudo de menino. Bendito seja o teu nome, para a Irmandade ter uma ideia da obra grandiosa que o Senhor fez na minha vida. Eu fiquei até o 6º mês sem comprar nenhum pacote de fralda. Glória ao nome santo do Senhor. Foi muita gente, bendito seja o Senhor, que o Senhor tomou os corações. Bendito seja o Senhor, preparou tudo para o meu filho, do bom e do melhor. Bendito seja o teu nome, Deus não preparou. Bendito seja o Senhor do meu filho ter um pai. Bendito seja o Senhor, aleluia, presente ali, carnal. Mas o Senhor preparou muito mais na vida do meu filho, um pai espiritual, que sempre cuidou tão bem. Bendito seja o teu santo nome, aleluia. E sempre preparou tudo para mim, para o meu filho. Meu filho teve o quartinho dos sonhos. Bendito seja o Senhor, aleluia, aquele que eu tanto sonhava. Bendito seja o Senhor, aleluia, todo decorado. O Senhor preparou, bendito seja o Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Deus tomou o coração do meu pai, Deus tomou o coração da minha mamãe. Bendito seja o Senhor, muito me ajudaram em montar o quartinho do meu filho. Glória ao nome santo do Senhor, meu pai ajudou a pintar. Glória ao nome santo do Senhor, a montar os móveis. Bendito seja o Senhor, aleluia. Foi tudo tão perfeito, tão maravilhoso. O Senhor preparou tudo, Irmandade, tudo. Bercinho de primeira qualidade. Preparou a cômoda, o guarda-roupa. Bendito seja o Senhor, aleluia. Deus preparou tudo que eu sonhava, Irmandade. Bendito seja o Senhor, aleluia. Deus preparou todas as coisas. A cada dia que eu vi, Irmandade, a minha barriga crescendo. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, bendito seja o teu nome. Era uma alegria tão grande dentro da minha alma. Por mais, bendito seja o Senhor, que um lado estava incompleto, por mais que alguma coisa me fazia chorar, bendito seja o Senhor, por outro lado. Era como se eu estivesse vivendo nas nuvens. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Porque o triunfo estava dentro de mim. Bendito seja o Senhor, aleluia. Tive uma gestação maravilhosa. Deus abençoou tudo, não senti nenhum tipo de enjoo, não sei o que é isso. Bendito seja o teu santo nome, aleluia. Fui paparicada no meu trabalho, fui paparicada pela família, bendito seja o Senhor, aleluia. Fui paparicada pelos amigos, glória ao nome santo do Senhor. Deus preparou tanta gente para suprir, bendito seja o Senhor, aleluia, carência. Bendito seja o Senhor de um pai, glória ao nome santo do Senhor do meu lado. Deus abençoou tanto a minha gestação, Irmandade. Glória ao nome santo do Senhor, não senti nada. Bendito seja o Senhor, eu só sabia que eu estava gestante. Bendito seja o Senhor, porque eu sentia fome, a barriga crescendo. Bendito seja o Senhor, aleluia, sono, fome, a barriga crescendo. Porque eu não tive nenhum mal-estar, eu não tive enjoo. A minha pressão, bendito seja o Senhor, porque eu já tinha 31 anos de idade quando essa criança nasceu. Bendito seja o Senhor, aleluia, se manteve. Bendito seja o Senhor normal, glória ao nome santo do Senhor. Ah, Irmandade, quanta bênção que Deus permitiu na minha vida. Louve e glorifico a Deus, porque o Deus cumpriu o desejo do meu coração. Não tenho palavras, Irmandade, para engrandecer esse nome
esse nome do Senhor Jesus, esse Deus maravilhoso. Não tenho palavras para agradecer a misericórdia que o Senhor teve comigo. Irmandade não parou por aí. Bendito seja o teu santo nome, foram tantas obras. Glória ao nome santo do Senhor. Meu filho nasceu saudável, perfeito, lindo, maravilhoso. É um anjo que Deus mandou na minha vida. Bendito seja o teu santo nome. Quando ele nasceu, bendito seja o Senhor, ele tinha muita cólica, como é normalidade das crianças recém-nascidas, e ele chorava tanto, irmandade. Bendito seja o Senhor, eu como mãe de primeira viagem, glória ao nome santo do Senhor, chegava dia que ia até 5 vezes no médico, achando que tinha alguma coisa diferente. Bendito seja o Senhor com meu filho, porque ele chorava muito, glória ao nome santo do Senhor, mas era excesso de zelo, irmandade. Bendito seja o Senhor, aleluia. Um determinado dia, uma irmã, bendito seja o Senhor, aleluia, que ia, bendito seja o Senhor, me ajudar com os afazeres da casa, glória ao nome santo do Senhor. Bendito seja o Senhor. Um determinado dia ela falou: vamos levar este menino para a igreja, mas eu não congregava mais, irmandade. Bendito seja o Senhor, aleluia. Desde aquela época que dizia que não ia congregar mais, não congregava. Ainda agora, nas condições em que eu me encontrava, mãe solteira, com uma criança, eu já nem me sentia mais digna. Bendito seja o Senhor. E falei para ela: não tenho coragem. Bendito seja o Senhor, aleluia. Ela falou: vamos, eu levo essa criança. Bendito seja o Senhor. Nós vamos pedir uma oração especial para essa criança, porque você já levou muito no médico, o médico não encontra nada, essa criança só chora. Bendito seja o Senhor. E que ele vendo aquele desespero de ver aquela criança chorando, bendito seja o teu santo nome, aleluia. Eu falei: Senhor, bendito seja o teu nome, se assim for da tua vontade, bendito seja o teu nome. Dobrei o meu joelho, contudo, irmandade, mesmo com a rebeldia, bendito seja o Senhor. O amor do Senhor pela minha alma é tão grande, tão grande, tão grande, que Deus ouviu a minha oração. Falei: bendito seja o Senhor, então permita que tudo dê certo, que essa irmã venha assim então buscar meu filho, para que assim nós possamos ir até a tua casa. E Senhor, por misericórdia de Deus, Deus tomou o coração dela, se firmou naquelas palavras, e realmente foi na minha casa, bendito seja o Senhor, me convidando para ir levar essa criança para uma oração especial. Bendito seja o Senhor, mas era mais um caminho de Deus na minha vida. Bendito seja o teu nome. E aí, quando nós chegamos na congregação, bendito seja o teu santo nome, eu pensei comigo: bendito seja o Senhor, vou sentar lá no fundo, bendito seja o Senhor, onde ninguém me enxerga, ninguém me vê, bendito seja o Senhor. E combinei com ela que eu sentaria lá no fundo, bendito seja o Senhor, e ela sentaria lá na frente, como se ela fosse a mãe da criança. Bendito seja o teu santo nome. Mas Deus, a Deus a gente não engana, irmandade. Bendito seja o Senhor. Este era o meu intento perante a irmandade, eu sentar escondidinha lá no fundo, bendito seja o Senhor, e ela entrar como se ela fosse a mãe da criança, e ela fosse pedir oração lá na frente. Bendito seja o Senhor, bendito seja o teu nome. Mas antes de qualquer coisa, porque o nosso combinado era esse, bendito seja o Senhor, aleluia, que ao final do culto, bendito seja o teu nome, quando terminasse o culto, ela fosse lá na frente e pedisse a oração. Bendito seja o teu santo nome. Mas irmandade, o nosso pensamento perante Deus é um, bendito seja o Senhor, aleluia. Mas para Deus os caminhos deles são diferentes, bendito seja o Senhor. E quando entrei no culto, bendito seja o Senhor, sentei lá no fundo, conforme combinado com ela, ela sentou lá na frente, bendito
Bendito seja o Senhor, aleluia. E começou o culto, e no decorrer do culto, Deus tomou o irmão. Bendito seja o Senhor que presidiu o culto. Bendito seja o Senhor num dado momento. Ele apontou para mim e falou: mãe desta criança, bendito seja o Senhor que está sentada aí no fundo. Apontou para o meu filho que estava lá na frente. Bendito seja o teu santo nome, aleluia. Falou para mim: bendito seja o Senhor com o dedo apontado para mim. Bendito seja o teu nome. Cria este menino dentro da igreja. Glória ao nome santo do Senhor, que é uma obra que o Senhor tem com este menino. Bendito seja o teu nome, vejo ele. Bendito seja o Senhor, aleluia, com a idade de 12 anos, sentado nesses bancos, com violino na mão. Glória, liaste que buriate que ando. Gloria na buriaste que te ando, liaste que ando, rialaste que bote que ando. E você chorando de orgulho, bendito seja o teu nome. Irmandade, quando aquele irmão apontou para mim e falou aquelas palavras: hoje ele é um bebê, bendito seja o teu nome. Mas Deus manda te dizer: bendito seja o Senhor, nem era a hora da palavra. Deus já tinha tomado aquele irmão para falar com a minha alma. E falou para mim: bendito seja o Senhor, um anjo que Deus colocou do teu lado para ajudar você a servir este caminho, porque o teu caminho é aqui dentro. O caminho dessa criança é aqui dentro. Glória ao nome santo do Senhor. E vejo meu filho, bendito seja o Senhor. Glória a Deus nas alturas. E aquela palavra, irmandade, bendito seja o Senhor, entrou dentro do meu coração. Aquelas palavras guardei dentro do meu coração. O tempo se passou, irmandade. Eu vi que Deus amava a minha alma, mesmo com tudo. Bendito seja o Senhor, aleluia. O Senhor havia prometido aquela parte e cravou aquilo dentro do meu coração. Passou-se o tempo. Um determinado momento eu fui congregar numa determinada igreja. Bendito seja o Senhor, tinha meu filho já na idade de 5 anos. Bendito seja o Senhor. E o irmão pregava a palavra, eu muito provada. Bendito seja o Senhor, aleluia. A palavra não foi suficiente dentro do meu coração. A angústia do meu coração era tão grande por uma parte que eu estava passando. Mas naquele momento o irmão finalizou a palavra, acabou o culto. Eu estava saindo da igreja triste, com a cabeça baixa. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o teu nome, que eu vi aquele irmão que saiu correndo. Bendito seja o Senhor, do púlpito, querendo sair em direção da igreja, fora da igreja. Bendito seja o Senhor. Eu olhei para trás, vi aquele irmão apressado vindo na minha direção. Eu falei: Senhor, tem de misericórdia. Falei dentro de mim: bendito seja o Senhor, aleluia, porque com tudo isso, irmandade, bendito seja o Senhor, é meu negócio é entrar dentro da igreja, congregar, terminou o culto, bendito seja o Senhor, já pego as minhas coisas e vou embora. Bendito seja o Senhor, não fico conversando com ninguém, não fico, bendito seja o Senhor, na porta de igreja. Ao termino o culto, eu já estou entrando dentro do meu carrinho, indo embora. Glória ao nome santo do Senhor. E veio aquele irmão em direção a mim: mas Deus, irmã, eu amém. Bendito seja o teu nome, irmã. Bendito seja o Senhor. Essa criança já está estudando a música. Bendito seja o Senhor. Meu coração naquele momento começou a disparar. Eu falei: não, irmão, ainda Deus não preparou. Bendito seja o teu nome. Ele falou enquanto eu pegava a palavra. Bendito seja o Senhor, aleluia. Enquanto eu estava em cima do púlpito pregando a palavra, glória ao nome santo do Senhor, eu olhei para a irmã, a criança no colo da irmã. Bendito seja o Senhor. Eu vi um violino na mão dessa criança. Bendito seja o teu nome. Irmandade, a prova caiu embora. Naquele mesmo momento, a prova que eu estava sentindo, a tristeza foi-se embora. Bendito seja o Senhor, porque eu vi que mais uma vez o Senhor estava ali. Bendito seja o Senhor, aleluia, confirmando. Bendito seja o Senhor, a sua profecia. Irmandade,
Louvo e glorifico a Deus. Hoje meu filho se encontra na idade de 11 anos. Está estudando a música, Irmandade. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Peça a oração da Irmandade que nos ajuda, para que sim o Senhor cumpra a palavra na cabeça do meu filho. Bendito seja o Senhor. Que o Senhor abra a mente dele, derrame o dom da música, para que assim o Senhor possa cumprir todas as coisas, Irmandade. Peço as orações da Irmandade, perdoa pelo tempo tomado, bendito seja o Senhor, aleluia, mas eu não poderia, Irmandade, eu não poderia de calar a minha boca, ficar com a boca fechada diante desta obra maravilhosa, Irmandade, uma obra, bendito seja o Senhor, aleluia, que marcou a minha vida, a história da minha vida, aquela que chorava, que nunca acreditava que poderia ser mãe, bendito seja o Senhor cumpriu, e peço as orações da Irmandade, porque no tempo certo, Irmandade, ainda falta, bendito seja o Senhor o cumprimento, bendito seja o Senhor do restante da profecia, que Deus deu na boca daquele irmão, glória ao nome santo do Senhor, e eu tenho certeza absoluta, bendito seja o Senhor que como tudo já se cumpriu, bendito seja o Senhor por parte do meu filho, também virá a parte da menina, bendito seja o Senhor, tenho 42 anos de idade, Irmandade, ainda não me casei, bendito seja o Senhor, mas estou aqui esperando na misericórdia de Deus, para que assim o Senhor possa se cumprir a segunda parte, Irmandade. De uma coisa eu tenho certeza, glória ao nome santo do Senhor, não importa o tempo que vai perdurar, bendito seja o Senhor, aleluia, para o Senhor cumprir essa promessa, mas de uma coisa eu tenho certeza, a promessa se cumprirá, Irmandade, e maiormente virá a parte que ele dizia, bendito seja o Senhor, quando a menina chegar, a alegria chega junto, não que eu não seja feliz, Irmandade, meu filho é a felicidade da minha vida, meu filho é o meu companheiro, meu amigo, bendito seja o Senhor, meu ajudador, é um anjo, verdadeiramente é um anjo que o Senhor colocou no meu caminho, bendito seja o Senhor, aleluia, muitas palavras já comi da boca do meu filho com apenas a idade que tem de 11 anos, bendito seja o Senhor, aleluia, quando, bendito seja o Senhor, a prova vem, a tristeza, a angústia, é da boca dele, bendito seja o Senhor, que venha a alavanca, bendito seja o Senhor, para que eu me mantenha de pé, ó Deus amado, justo e santo, eu graças dou a Deus por tudo, Irmandade, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor tem nos abençoado, por tudo que o Senhor tem nos guardado, por tudo que o Senhor tem nos dado sem termos merecimento, dignidade nenhuma, bendito seja o Senhor, mas eu creio nas promessas do Senhor, que tudo que o Senhor fez até aqui, foi tudo permissão dele, foi tudo pelo querer dele, e louvo e glorifico a Deus por estar dentro do querer de Deus. Agradeço a Irmandade por tudo, pela paciência de ouvir esse testemunho tão longo, tão intenso. Bendito seja o Senhor, aleluia, mas eu jamais poderia ficar de boca calada por esta obra tão linda, tão maravilhosa, tão perfeita que o Senhor permitiu na minha vida. A paz de Deus com todos, fiquem com Deus. E não esqueçam, Irmandade, se assim Deus fizer vocês sentirem, ore a Deus por mim, ore a Deus pelo meu filho, que assim o Senhor possa cumprir as suas promessas por completo na nossa vida. Bendito seja o Senhor, graças dou por tudo, Senhor, só o teu nome seja hoje eternamente louvado.